A graça e a paz do nosso Salvador Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. Meus amados, eu vou dividir esse momento meu e confesso que eu vou ter que ser muito habilidoso em não perder tempo, porque realmente é um tema longo, extenso. Nós não vamos encerrar esse tema aqui hoje. Nós vamos apenas fazer uma abertura desse tema. É um tema profundo, né? Nós vamos falar sobre suicídio. E é um tema que realmente a igreja tem fechado os olhos, os ouvidos e o coração para isso. Louvo muito a Deus, porque essa igreja é uma igreja corajosa em Deus. Eu mesmo já abordei outros temas aqui, complicados, difíceis, como este, mas eu fico feliz, pastora Cássia, pastor Carlos, pastor Salmo, aos pastores, pela coragem de tratar assuntos que precisam ser falados na igreja. Suicídio hoje é uma questão de saúde pública, os irmãos vão ver. Não é algo que esteja tão distante de nós. Então, eu vou falar num primeiro momento, eu vou mostrar num primeiro momento algumas informações científicas, dados científicos, para que você tenha um conhecimento de como está hoje a realidade de suicídio no mundo e no Brasil. As pessoas estão realmente, queridos, já brincando até com a morte. Hoje já existem jogos, né, que induzem as pessoas ao suicídio como se fosse algo banal, comum e que tivesse a possibilidade de uma volta. E não existe. Então nós vamos trabalhar um pouquinho, quero falar um pouquinho para os irmãos, mostrar alguns dados. Então você pode acompanhar comigo. Eu vou passar rapidamente por esses dados, depois nós vamos entrar na palavra de Deus. A palavra suicídio vem da expressão latina suicadere, que significa matar-se, e foi utilizada pela primeira vez em 1717 por Desfontaines, por vezes designado como morte voluntária, era chamado de morte voluntária, não de suicídio, morte intencional, ou morte auto-infligida, ok? Na língua portuguesa, esta palavra significa o ato deliberado pelo qual o indivíduo possui a intenção, tudo começa com uma intenção, vontade, pensamentos, e provoca a própria morte. Alguns aspectos gerais em relação ao suicídio. O último relatório da Organização Mundial de Saúde, realizado em abril de 2016, então é bem recente, aponta que mais de 800 mil pessoas se matam todos os anos. Ou seja, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida. Se você contar 40 e contar até 40, alguém está tirando a sua vida. E a igreja não pode se calar. A igreja não pode se omitir. Se nós pregamos Jesus, um Jesus vivo, que salva, que liberta, que perdoa pecados, que se importa com o pecador, nós não podemos fechar os olhos para essa questão que tem ceifado vidas e vidas e vidas. É muito bom estarmos aqui, cantarmos, louvarmos, ar-condicionado, todo mundo cheiroso, todo mundo bonito, mas neste exato momento alguém está tentando tirar a sua vida. E infelizmente, alguns vão conseguir. É algo muito sério. E a igreja foi chamada, foi comissionada, ela foi ungida, preparada em Deus, para avançar sobre o inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevaleceriam. Contra quem, irmãos? Contra a igreja. Então nós temos que ir, nós temos que proclamar, anunciar boas novas para essas pessoas que estão sendo atormentadas por ideias, por pensamentos de suicídio. Ok? Então é grave, 800 mil pessoas se matam todos os anos. Você acha que isso tem incomodado a Deus? Sim ou não? Sim. Cada vida para o nosso Senhor tem o preço do seu sangue. E cabe à igreja proclamar a libertação através do sangue de Jesus. O suicídio está entre as 10 causas de morte mais frequentes no mundo e é a principal entre os jovens de 15 a 29 anos.
triste, uma realidade muito triste. Jovens hoje estão escolhendo a morte como uma opção de vida. Estranho isso, né? Muito estranho isso. Além disso, 75% dos suicídios em todo o mundo ocorrem em regiões de baixa renda. E as formas mais comuns de se tirar a própria vida é através da ingestão de medicamentos, pesticidas de uso rural, enforcamento e armas de fogo, sendo esta última mais comum entre os homens. Em média, são 3 casos de suicídio de homens para cada um de mulher. Deixa eu fazer uma pequena correção. Nessa estatística, quando fala que a maior parte dos suicídios acontecem em população de baixa renda, é verdade, esse dado é verídico, porém, existe algo importante. O número de suicídios dentro da classe média e da classe alta também tem aumentado. A diferença é que eles não são catalogados. A diferença é que não existe muita notificação de suicídios na classe A e B. Por quê? Porque eles são abafados. Procura um médico da família, conhecido, ninguém fica sabendo, pega a família, vai para a Europa, esconde, ninguém fica sabendo. População de baixa renda não, vai para o SUS. E o SUS notifica que houve suicídio. Então, tem aumentado também nas classes A e B. Nas classes A e B, principalmente pelo uso de droga. Infelizmente, pelo uso de droga. O número de suicídios aumentou 12% no Brasil. Nem o salário aumenta isso, né? Mas, infelizmente, o Brasil já acumula um índice de 12% no aumento de suicídio. O suicídio é medido de 2 formas: número absoluto e número de pessoas que cometem suicídio a cada 100 mil habitantes. Veja o ranking abaixo conforme a Organização Mundial de Saúde. Esses dados são muito recentes, dados estarrecedores. Ranking absoluto, número de suicídios por ano. A Índia, 258 mil suicídios por ano. Eu tenho um pastor amigo que tem ido muito à Índia pregar, fazer cruzadas evangelísticas. Irmãos, é muito triste. Alguém já esteve na Índia aqui? É uma realidade que nós não conhecemos. Nós não conhecemos. Qualquer dia eu conto a história um pouquinho. Índia, 258 mil. China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia, Paquistão, Brasil, 12 mil suicídios catalogados por ano. Bangladesh, 10 mil. Ranking percentual, que é o número de suicídios a cada 100 mil habitantes. O Sri Lanka, 35,3 suicídios por 100 habitantes. O Brasil não está aqui nessa lista, tá? Eles colocaram só os principais, mas preste atenção, queridos, é sério isso. Por isso hoje é saúde pública. A própria Organização Mundial de Saúde está meio sem saber o que fazer. Por quê? É muito difícil prevenir suicídio. Muito difícil. Quer seja na rede pública, na rede privada, nas escolas. Por exemplo, quem trabalha com educação aqui, levanta a mão, por favor. Quem trabalha na área da educação. Vocês já falaram sobre suicídio na escola? Não. Onde estão as palestras sobre suicídio nas escolas? Aonde estão o chamamento para os pais, para trabalhar com esses pais, para melhorar a observação e a percepção desses pais sobre os seus filhos? Quantos jovens? Eu atendo um rapaz que a irmã dele, de 19 anos, essa semana tentou suicídio. E aonde estão os trabalhos a serem realizados, queridos, de prevenção? É sério. Hoje uma pessoa, ela tenta suicídio. Se ela não morrer, ela é levada para um hospital, levada para um cais, levada para algum lugar. Lá o médico vai examinar, vai aplicar alguns remédios e vai deixar a pessoa lá. Se ela sobreviver, sobreviveu. Se ela morreu, ela entra na estatística. Mas o que acontece? Se essa pessoa não morre, ela é encaminhada de volta para sua casa. Só.
Não existe uma abordagem clínica, terapêutica, para quem tentou suicídio. Essa pessoa não é chamada novamente pelo médico, pelo corpo clínico, por um assistente social. Ninguém vai visitar essa família. Simplesmente essa pessoa volta para casa, continua a vida como se ela fosse um objeto. Então nós carecemos hoje de saúde, de uma atenção voltada para isso, queridos. Eu entendo particularmente que se alguém tentou suicídio, foi para um hospital, foi para uma clínica, assim que ela sai dali, ela precisaria de acompanhamento terapêutico, clínico, social, espiritual. Porque é uma questão muito séria. Olha esse dado aqui. Pesquisa aponta que 41% das pessoas que fizeram a troca de sexo, aquela cirurgia, já tentaram suicídio. Você já ouviu essa estatística na televisão? E nem vai ouvir. E nem vai ouvir. Isso não é divulgado, mas é uma pesquisa, querido, estudo feito pela Fundação Americana para a Prevenção do Suicídio e do Instituto Williams, publicado em agosto de 2015 e divulgado pela revista Life Science News. 41% de quem fez cirurgia de troca sexual tentou suicídio. Mas nós não temos conhecimento desses dados. De acordo com o mapa da violência em 2014, mais recente, tem sido registrado um aumento no número de suicídios em todas as faixas etárias. Crianças cometendo suicídio. Viram há mais ou menos uns 3 meses atrás, aquela menininha que morreu, me parece no interior de São Paulo, porque ela foi fazer aquela brincadeira de cobrir a cabeça, entrar debaixo do cobertor, apertar um aerosol, algum perfume, um negócio cheiroso, aspirar. Uma brincadeira que ela viu na internet, alguém viu isso, e aquela criança morreu. Me parece que 6 ou 7 anos. Ela cobriu a cabecinha, fechou a porta do quarto, entrou e apertou a válvula lá do spray. Aquilo ela foi inalando, quando a mãe chegou, não deu tempo de socorrer. Suicídio de criança. Crianças, jovens, adultos, idosos. Vocês trabalham com jovens. O número de jovens que hoje pensam em suicídio é enorme. Por quê, irmãos? Porque o jovem hoje, ele vive literalmente sem esperança. Ele vive um dia por vez. Aí todo dia ele tenta encontrar algo que satisfaça os seus prazeres. Mas ele não tem esperança, ele não tem um norte, ele não tem sentido para a vida. O acesso fácil aos meios de incentivo, associado ao aumento de casos de cyberbullying e de bullying, feito pelas redes sociais, tem aumentado o número de suicídio. Hoje, a internet é um instrumento usado pelas pessoas para suicídio. Existem sites ensinando a suicidar. As pessoas com dependência de internet, e a internet hoje já é também caso de saúde pública. As pessoas estão dependentes da internet, viciadas em internet. Nos Estados Unidos já existem clínicas especializadas para tratar pessoas dependentes de internet. Eu tenho pacientes assim. Não conseguem mais viver sem estar olhando alguma coisa. Então as pessoas com dependência de internet parecem estar em maior risco de comportamentos suicidas do que aquelas com o uso saudável da internet, de acordo também com o Jornal de Clínica Psiquiátrica. Cuidado! Com essas informações em mãos, o que os pais podem fazer de prático? Limitar o tempo de uso do computador ou celular de crianças e adolescentes com monitoramento e controle constantes de conteúdos acessados. Papai, mamãe, sem essa de criança escolher, decidir quanto tempo vai ficar diante da internet. Sem essa, queridos. Tudo na vida tem limite, tem controle, tem parâmetros. Tudo na vida. Nós não estamos aqui para fazer o que queremos, como pensamos, vamos viver, né, de uma forma aí totalmente liberal. Não, queridos. Tem regra é bom, disciplina é bom, ter horário é bom. Então, pais,
Atentem para aquilo que seus filhos estão vendo e quanto tempo eles estão na internet. Eu atendi um rapaz há muito tempo, há um breve tempo, 17 anos mais ou menos, que ele desenvolveu esquizofrenia. Hoje é um rapaz extremamente limitado, era um menino inteligentíssimo da igreja, da nossa igreja. Mas ele enfrentou problemas familiares sérios, separação dos pais, um afastamento muito radical da mãe. Esse menino ele foi praticamente abandonado dentro de casa. Que a gente pensa em abandono de filho fora de casa. Esse menino foi abandonado dentro de casa. Ele ficava 8 a 12 horas no computador. Por mais de 6 anos ele viveu isso. Ele desenvolveu uma esquizofrenia. Ele entrou para o mundo virtual, a mente dele foi para o mundo virtual. Ele não voltou mais. Hoje é um menino que ele conversa muito mal, sem percepção da realidade, encadeamento de ideias muito falha, tempo, espaço, lembrança, memória. Ficou internado muito tempo em clínica psiquiátrica. Dá dó. E logo depois o seu pai falece, o pai dele morre. Então, queridos, é sério. Nós temos que tomar algumas atitudes. Muitos acham que tal atitude é transgredir o direito de liberdade do filho. Mas a verdade é que as pessoas estão pisando em um terreno minado e desconhecido, sem nenhuma preocupação e cuidado. E depois, as surpresas dramáticas ou drásticas aparecem inesperadamente na vida do filho e da família. Algumas causas que são apontadas para o suicídio. Alguns estudos associam o suicídio a distúrbios mentais. Correto, não está errado. Alguns suicídios, eles acontecem por uma questão de distúrbio mental. Interessante, né? Nós oramos pela cura de tantas doenças e não oramos pela cura das doenças mentais. Já percebeu isso? Nós não oramos para Deus curar a esquizofrenia, depressão, bipolaridade, psicoses. Nós não oramos, vamos deixando. Alguns estudos associam o suicídio a distúrbios mentais, transtornos de personalidade, isolamento e depressão. Sendo que a depressão, olha queridos, é uma doença relacionada a 30% dos casos de morte. Depressão, se não for tratada, pode levar a pessoa a suicídio. É sério. A esquizofrenia também é responsável por 14%. E a ingestão de álcool tende a ser um fator agravante, sendo associado em 18% dos números de mortes. Indivíduos com distúrbio mental grave, como depressão, abuso de álcool e drogas, esquizofrenia, transtorno bipolar, devem receber especial atenção dos seus familiares. Pacientes com quadro depressivo mais grave, com ideação suicida. O que é ideação suicida? São pessoas que pensam constantemente em morrer, em suicidar. São ideias que são construídas na mente da pessoa, ideias de morte. Ela vive planejando, pensando como morrer, como seria morrer, quem iria no velório dela, será que muita gente iria no velório dela, será que ela morreria atropelada, ou ela daria um tiro? A mente dela começa a ser possuída por estes pensamentos. E se isso não for tirado de imediato, queridos, é muito difícil você tirar isso da mente de uma pessoa depois que isso se instala. A gente fica meio assustado, mas até o Senhor Jesus foi tentado na questão de suicídio. Até o Senhor Jesus foi tentado. Quando Satanás chegou para ele no deserto, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Lança-te daqui para baixo. Olha, tentando induzir Jesus à morte. Meus amados, então pacientes com quadro depressivo têm uma tendência muito grande de formar ideias de morte. Além disso, muitos suicídios são realizados por impulso. Hoje tem muito jovem suicidando por impulso, por influência,
porque um amigo falou que é legal, porque ele leu que é muito bom, que a experiência é legal. Esses tempos morreu um ator de Hollywood, porque estava tendo uma orgia sexual, e nessa orgia sexual, o prazer era ele ser enforcado. Tem até isso, viu? E aí a mulher que estava com ele enforcou ele, e ele morreu. Pessoas estão suicidando por impulso, elas não controlam. Quando se percebe, ela já cometeu um ato suicida, achando que muitas vezes não vai dar certo, vai falhar, então ela volta, mas muitas vezes, queridos, funciona, infelizmente. Então, além disso, muitos suicídios são realizados por impulsos em pessoas que se encontram em grandes colapsos, como crises financeiras. Eu já tive um paciente que suicidou por crise financeira. Aqui em Goiânia, muitos empresários já suicidaram depois de crises financeiras. Crise amorosa, doenças ou situações de perda. Situações de violência ou discriminação racial e sexual também tendem a despertar comportamento suicida. O suicídio está relacionado à expressão de um sofrimento individual insuportável, que culmina na violência autodirigida, ou seja, a pessoa que tem ou que está vivendo ideias e pensamentos suicidas, ela está vivendo em sofrimento. Meus queridos, é muito triste ver uma pessoa assim. E eu já ouvi de muitos pacientes que a única maneira que eles encontraram para aliviar a sua dor é tirando a sua vida. Então, muitos suicidas, eles não querem morrer, eles querem parar de sofrer. E o único caminho que eles encontram é tirar a própria vida, porque eles não conseguem tirar a dor da sua alma. Muito triste. Vamos acelerar. A ideação, como eu falei, é formar ideias, fantasiar, é projetar pensamentos suicidas. Então, a ideação suicida não induz necessariamente ao ato suicida. Tem muita gente que fica pensando em morrer, não comete suicídio, mas vive aprisionado na mente de que vai morrer. Como vou morrer? E fica criando imagens. Tem gente que não viaja, porque acha que vai morrer no caminho. Aí formula todo um pensamento de como vai ser a batida, o acidente, ninguém vai socorrer, o carro vai acabar, e a pessoa vive aprisionada por isso. Em muitas situações, a ideação suicida desvela um sofrimento insuportável, e a ideia de morte ocorreria como um elemento possível na tentativa de acabar com o sofrimento. No entanto, deve ficar claro que entre a ideia de morte e o ato suicida, há nuances que muitas vezes são pouco compreendidas. Queridos, o suicídio ainda é muito pouco compreendido por nós. Eu já atendi pessoas suicidas, já perdi pacientes que suicidaram. É muito complicado, é difícil. Você estuda, se prepara, anda junto, mas é muito difícil conhecer aonde está a raiz disso. Por que que isso se aloja tão profundamente na alma do ser humano? E vocês vão ver que na Bíblia, a Bíblia mostra isso. A dor crônica parece ser um importante fator de risco para o suicídio. Quem vive dores crônicas pode começar a desenvolver pensamentos suicidas. Dor crônica. Fatores que aumentam a probabilidade de suicídio, eu estou quase encerrando essa parte. Modelos de suicídio, ou seja, modelos familiares. Então, se existe caso de suicídio na família, isso pode servir de modelo para alguém de uma outra geração acreditar que o suicídio é uma saída. Pares sociais, histórias de ficção ou notícias vinculadas pela mídia. Quantos filmes hoje trabalham questão de suicídio como se fosse algo, queridos, normal, bonito, legal, de Hollywood? História de suicídio, violência, perturbação do humor na família, tentativas prévias de suicídio, e aí vai, tem muitas coisas. Eu vou deixar esse material aqui com vocês, tá? Isso aqui que eu estou projetando, depois se você quiser ter acesso, você pode ter acesso, ler em casa. Presença de perturbações alimentares, pessoas que sofrem de bulimia ou anorexia, também tendem em algum momento a desenvolver ideias e pensamentos suicidas. Presença de doenças e prognóstico reservado, por exemplo, pessoas que estão acometidas pelo HIV,
também muitas vezes começam a pensar em suicídio. Porque muitos começam a imaginar o seguinte: eu já estou morto. Tem um vírus dentro de mim que já determinou quando eu vou morrer ou não. Então, é melhor eu tirar a minha própria vida. Hospitalizações frequentes, psiquiátricas ou não, desemprego ou dificuldades econômicas que alteram o estatuto familiar. Queridos, 13 milhões de desempregados nós temos no Brasil hoje. Quantos pais e mães estão desesperados hoje, pensando que a única saída que ele tem é morrer? Problemas de trabalho, morte de cônjuge ou de amigos íntimos, tal, e aí vai uma série de questões, ok? Quero parar por aqui. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Para combater a morte e os pensamentos suicidas, tem um remédio, tem um caminho, que é o autor da vida, aquele que pode ressuscitar, aquele que dá vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda, e aqui eu vou parafrasear, que esteja pensando em se matar, eu posso te reviver novamente. Amém, queridos? Eu quero, nos minutos que me resta aqui, trabalhar com os irmãos algo no contexto bíblico. Biblicamente, queridos, o suicídio está associado a trevas. Suicídio está associado a trevas. Morte está associado a trevas. E treva aqui no original, na Bíblia, se relaciona a total ausência de luz, escuridão. Quando você conversa com uma pessoa suicida, você vai perceber na alma dela trevas, escuridão, ausência de vida, de alegria, de perspectiva, de esperança, de sonho. A escuridão domina a alma dessas pessoas. Uma tristeza profunda, mórbida, domina a alma dessas pessoas. A morte, queridos, muitos personagens bíblicos passaram por situações de combate espiritual, combate psicológico, combate físico, que os levaram a enfrentar a morte através de pensamentos suicidas. Muitos personagens bíblicos pensaram em morrer. Pensaram que só a morte poderia ser o caminho para eles. Os irmãos, próprio Davi pensou assim em alguns momentos da sua vida. Elias clamou para si a morte. Jó, em meio a tantas lutas, eles chegavam a pensar que a única saída que tinham seria o quê? Tirar a própria vida. A morte sempre acompanhou o ser humano desde o pecado original. Deus foi muito claro. Gênesis capítulo 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, vocês vão pensar em suicídio. De que vocês comerem dessa árvore, vocês vão desejar a morte. Vocês vão pensar na morte. A morte vai ser uma opção para você. Para muitas pessoas hoje a morte é uma opção. A morte é o caminho. Mas é uma mentira. A morte nunca foi o caminho, nunca será o caminho. O caminho é Jesus, o caminho é a vida. Mas a morte persegue o homem desde o seu pecado, queridos. O homem morreu. O salmista, em um momento muito significativo de sua vida, ele fez um clamor introspectivo. E ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Por que, minha alma, você está desejando morrer? Por que, alma, você deseja aquilo que não é vida? Por que te perturbas? Por que dessa angústia, dessa aflição, dessa agonia, desse desespero, alma? O salmista, numa introspecção, olhando para dentro dele, conversando com ele e percebendo que a alma dele estava em trevas naquele momento. E ele fala: espera em Deus, alma, pois Ele te livrará. O salmista já enfrentou. Morrer sempre assustou o homem. E sabe o que o diabo tem feito?
O diabo tem conseguido colocar na mente do homem, queridos, um desprezo pela morte. O homem hoje não tem temido a morte. Tem dia que eu estou no trânsito com as minhas filhas, eu paro, oro e falo: filhas, olha lá. Eu vejo alguns motociclistas fazendo algumas coisas que eu falo: não tem amor à vida. Brinca com a vida. Acha que terá uma outra chance. Mas a morte, morrer sempre assustou o homem. Por conseguinte, o homem tem muita dificuldade, para não dizer limitações, em entendê-la e enfrentá-la. Nós não temos tanto preparo assim, queridos. Não temos, porque nós não nos debruçamos aqui. Mas a morte sempre assustou o homem. Originalmente nós não fomos criados para a morte, amém? Nós não fomos criados para a morte, nem para morrer. Fomos criados à imagem e semelhança do Deus vivo e eterno. A morte é uma afronta à eternidade. Porém, a própria morte não pode conter a eternidade. Uma vez morto, ele estará vivo eternamente, ou com Cristo, ou sem Cristo. E geralmente quem pensa em tirar a sua vida não entende, não vê isso, não percebe isso. A inscrição em nós, gravada pelo Espírito Santo, diz: fomos criados para a vida eterna. Você foi criado para a vida eterna. E é isso que você tem que levar para dentro da sua casa. Você quer combater o suicídio na sua família? Leve para dentro da sua casa a vida eterna. Só a perspectiva da eternidade pode combater a morte. Porque a morte foi vencida. Nós vamos ver isso aqui. Vejamos alguns textos bíblicos, não precisa abrir. Mesmo quando, lá em Salmo 23, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado irão me proteger. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus está com você. As trevas não podem conter Deus. Os abismos não puderam e não podem conter Deus. O diabo não pôde conter Deus. A morte não conteve o nosso Senhor. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E nós temos que profetizar isso dentro da nossa casa, na nossa família. Salmo 56:13 diz: pois me livraste da morte, e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Deus está pronto para trazer luz nas nossas trevas. Deus está pronto para tirar a morte do nosso meio. Deus está pronto para nos livrar de todo o espírito de morte. Quando Israel se preparava para uma grande batalha ali no Egito, Deus então dá uma ordem que fosse passado sangue nos umbrais das portas dos israelitas, porque o destruidor iria passar durante a noite. E a casa que não estivesse separada, ungida, protegida, consagrada ao Senhor, essa casa seria invadida pelo espírito de morte. Queridos, não morreu nenhum filho de Deus, porque havia uma proteção naquela casa, havia uma unção, havia um selo, havia uma promessa, havia a presença de Deus naquela casa. E é isso que nós temos que trazer para a nossa casa. Temos que ungir os umbrais da nossa casa, não com sangue mais de animais, mas com o poderoso sangue de Jesus. Salmo 116, pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. João capítulo 8 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia confronta, a Bíblia combate, a Bíblia se opõe, a Bíblia vence a morte. Ela é o nosso manual de garantia de que nós podemos vencer todas as nossas batalhas. Amém, meus queridos? Jesus enfrentou a morte e venceu.
Aleluia. Ele conheceu toda a tristeza e angústia da alma do homem e o libertou. Ele dissipou as trevas da alma e da mente do homem. Quem pode dissipar as trevas da alma e da mente do homem se chama Jesus Cristo. E isso acontece mediante a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz em Apocalipse 21:4 que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga, ou tudo que é antigo, já se passou. Jesus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Mas eu quero deixar para você aqui. Pastor, como é que nós vamos combater isso? Eu separei 4 armas, 4 escudos, 4 poderes que devemos usar para proteger a nossa vida e a nossa família contra a morte, contra o suicídio. Primeiro escudo, primeiro poder, primeira arma, palavra de Deus. Não tem como vencermos se não for pela palavra. Na palavra. Primeira arma, queridos, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder criador. Pela palavra, tudo pode ser criado. Tudo pode ser trazido de volta. Tudo pode ser recriado, refeito, restaurado. Se existe morte, a palavra de Deus pode trazer vida. Se existe destruição, a palavra de Deus pode trazer restauração. Se existe enfermidade, pela palavra existe cura. Se existe tristeza, pela palavra existe alegria. Queridos, a palavra de Deus tem o poder criador, a morte tem o poder destruidor. Então nós temos que usar a palavra, viver a palavra, comer a palavra, meditar na palavra dia e noite, para que tudo nos vá bem. É promessa de Deus. A palavra de Deus tem poder sobre a natureza. A palavra de Deus, pela palavra nós podemos governar até a natureza. Pela palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder de orientar e consolar. Você precisa orientar alguém, consolar alguém, exortar alguém, edificar a vida de alguém. Aqui está o manual. Aqui está a vida. O manancial da vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para curar. A palavra de Deus tem poder para expulsar demônios. A palavra de Deus tem poder para salvar. A palavra de Deus tem poder para santificar, purificar e transformar todo ser humano. Pode estar na pior da sua condição esse ser humano. Ele pode ser restaurado. Ele pode ser restaurado. A Bíblia é tão poderosa, a palavra de Deus é tão poderosa, que ela diz que ainda que uma pessoa esteja morta, pelo poder da palavra ela pode ser revivida. É o poder da palavra. A palavra de Deus tem poder para permanecer eterna e para nos conectar na eternidade. Nós precisamos estar conectados à eternidade, irmãos. Nós não somos desse tempo, dessa terra. Cantamos muito bem isso aqui hoje. A palavra de Deus também nos dá direito à vida eterna. Precisamos proclamar isso dentro da nossa casa. A palavra do Senhor nos dá o direito à vida eterna. Você quer saber qual é a garantia que você tem, a legalidade que você tem para viver eternamente? A palavra de Deus nos dá essa garantia. Outra arma, outro escudo, poder que eu quero deixar para os irmãos. Então leve a palavra de Deus para dentro da sua casa. Viva a palavra de Deus, proclame a palavra de Deus, profetize a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor. Ela é o seu alimento, ela é o alimento para o nosso espírito. Segunda arma, o sangue de Jesus. Precisamos orar com os nossos familiares, filhos, filhas, sobrinhos, esposo, esposa. Precisamos voltar a ministrar a oração da cobertura do sangue de Jesus sobre as pessoas. Nós não temos mais orado, nós temos negligenciado o poder do sangue de Jesus. Ora! Se na velha aliança o sangue de animais
purificava as pessoas, tirava o pecado das pessoas, libertava as pessoas. Quando havia um sacrifício de animal e o sangue era derramado, havia remissão daquela culpa. Que dirá então o sangue do Cordeiro de Deus? Hoje, espiritualmente, então você não precisa aspergir o sangue, mas espiritualmente nós estamos abrindo mão de orarmos, de conhecermos o poder do sangue que nos libertou, que nos purificou, que nos redimiu. Nós não oramos mais, nós não impomos mais as mãos sobre as pessoas, como o sacerdote fazia na velha aliança. Ele colocava a mão sobre o animal, até imolar o animal, e transferia para o animal o pecado de todo Israel, de toda a família, e ali então ele matava aquele animal, simbolizando que ali estava morrendo o pecado. E hoje, como sacerdotes, diante do sumo sacerdote, nós já não impomos mais as mãos sobre as pessoas, liberando sobre ela o poder do sangue de Jesus, porque o que tira pecado é o sangue de Jesus, o que purifica do pecado é o sangue de Jesus. Aonde está a vida? A Bíblia diz que a vida está no sangue. Queridos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ele é a redenção. Nós temos que começar a voltar a falar isso dentro de casa. Chamar os filhos e falar: filho, eu vou orar com você, para que a redenção pelo sangue de Jesus venha sobre a sua vida. O sangue de Jesus dá-nos a vitória contra o pecado. O que combate o pecado, o que vence o pecado é o sangue de Jesus, porque foi o sangue na cruz que destruiu o pecado e a inimizade entre a minha pessoa e a pessoa de Deus. O sangue de Jesus dá-nos vitória contra a velha natureza. O sangue de Jesus nos dá a vitória contra o diabo e as suas obras. Ele venceu pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Somos justificados através do sangue. Somos santificados através do sangue. Temos purificação através do sangue. Temos paz através da aliança de sangue com Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. E nós não temos trazido isso para dentro da nossa família mais. Parece que na nossa mente, quando a gente fala em sangue, a gente só lembra de animal. Nós não estamos falando de sangue de animais. Estamos falando do sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. Só pelo sangue de Jesus podemos entrar na presença de Deus. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Terceira arma, o Espírito Santo. Primeira arma, a palavra. Segundo, o sangue de Jesus. Terceira arma, o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque onde há morte dentro da alma do homem, Deus entra, tira a morte e coloca dentro de nós o fruto do Espírito. Há quanto tempo você não ora com a sua esposa, com o seu esposo, com seu filho, filha, pai, mãe, colocando a mão sobre ele como Jacó fez e fazendo a oração: meu filho, minha esposa, meu esposo, eu estou liberando agora sobre a sua vida o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não existe morte. Há quanto tempo nós não oramos assim? Há quanto tempo nós não proclamamos a palavra sobre a cabeça dos nossos filhos? Há quanto tempo você não põe a mão na cabeça da sua esposa, para ela ser cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, remida pelo sangue de Jesus? Aonde a morte tem que entrar o sangue. Aonde a morte, aonde há suicídio, tem que entrar o sangue de Jesus. O Espírito Santo sonda, fala, testifica, ordena, revela, luta, cria, faz intercessão e vivifica. Como é que nós podemos ficar longe do Espírito Santo? Se Ele faz tudo isso, se Ele opera tudo isso. O Espírito Santo, Ele é conselheiro, Ele advoga, Ele ajuda, Ele conforta, Ele é nosso aliado, Ele é sustentador. Como é que nós podemos ficar distante do Espírito Santo? O Espírito Santo não se limita à minha
ou a sua experiência, Ele vai além. Ele vai além. Ele não está contido na minha e na sua experiência, Ele vai além. O Espírito Santo tem poder para transformar um perseguidor como Paulo em um cristão fiel. O Espírito Santo tem poder para transformar uma pessoa medrosa numa pessoa corajosa. O Espírito Santo, queridos, ele tem poder para transformar uma pessoa dependente química em uma pessoa totalmente liberta e restaurada. O Espírito Santo tem poder, queridos, para transformar a minha vida à imagem e semelhança de Deus. Ele tem poder para transformar quem eu seria em quem eu sou. O poder do Espírito Santo, ele tem poder para transformar aquilo do que você se envergonha hoje em algo que você pode se deleitar amanhã. Quarto poder, quarta arma, o amor. Primeira arma, a palavra. Segunda arma, o sangue de Jesus. Terceiro, o Espírito Santo. Quarta arma para combater a morte, o amor. O amor de Deus em nós nos dá um coração voltado para os outros. O amor de Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. O amor pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. O amor pode libertar alguém da morte. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Romanos. E nós já vamos orar. Eu quero declarar um texto de vitória sobre a morte. Romanos capítulo 8. A partir do verso 31 diz: que diremos, pois, diante do suicídio, da morte e de tantas outras coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, diga comigo, nem a morte. Aí ele segue dizendo: nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o suicídio, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa ou criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.